Olá, como é que está? Está direito? A mim, professor Marcelo, e a Osna vai papiar sobre educação da Guiné-Bissau. Olá, seja muito bem-vindo ao Sexta-feira em Bissau. Sexta-feira hoje, falando mais um vídeo aí envolvendo a Guiné-Bissau, nesse caso, para falar especificamente sobre a educação tradicional africana. Eu espero que esse vídeo ajude principalmente os estudantes aí do ensino superior e os professores da Guiné-Bissau que possam pensar, aprofundar e a partir daí, claro, a gente conversar, coloque aqui até da onde que você é, se é da Guiné-Bissau, se é de algum outro país lusófono, né? Pode ser o Brasil, pode ser Angola, pode ser Moçambique, e a gente criar uma relação de pessoas que estudam esse assunto e possam debater e assim a gente promover grandes reflexões. Esse é o meu objetivo, fazer que você pense e a gente possa pensar e evoluir. Porque muito do que a gente tem enraizado como verdade é uma imposição do colonizador, seja no Brasil, seja na Guiné-Bissau, é uma imposição de fora para dentro, como colocando que a verdade é a visão deles e não a nossa visão. Durante muito tempo eu ensinei uma África a partir dos problemas, durante muito tempo eu ensinei uma África das belezas naturais, uma África dos conflitos, uma África a partir do momento da colonização. Quando eu começo a estudar sobre a Guiné-Bissau, e eu moro no continente africano, né, durante 6 meses na Guiné-Bissau, eu começo a ter uma outra visão. E essa visão, claro, tem muito das teorias decoloniais que me fizeram pensar, refletir que a colonização ela pode ter terminado, mas a colonialidade não. Durante os 500 anos da dominação colonial, eles fizeram com que a gente considerasse os conhecimentos produzidos por eles mais evoluídos e os nossos conhecimentos, eles foram assim inferiorizados. E a gente tem que pensar muito sobre isso. Você também tem que pensar que grande parte dos conhecimentos que são propagados pelos europeus, né, como a descoberta deles, muitos deles sim foram roubados na convivência, seja no Brasil, seja no continente africano, nas outras regiões que eles passaram. Os povos nativos observaram aquilo, viram sentido, levaram, cientificaram, criaram uma teoria a partir, sim, de uma descoberta que é, sim, dos povos originários. Quando a gente fala de educação, e o vídeo de hoje tem esse objetivo, falar da educação tradicional africana, eu botei o título desse vídeo porque durante algum tempo, quando eu comecei a estudar para o meu doutorado sobre a educação no período pré-colonial, antes da chegada do colonizador, eu tinha um grande objetivo de desvendar se algumas práticas dos professores lá na Guiné-Bissau tinham, estavam relacionadas ao processo colonial, e para poder provar isso, eu tinha que estudar como era essa educação antes da chegada do colonizador. Depois, com a chegada do colonizador e a saída do colonizador. Então, para ver o que permaneceu, né, e o que foi interrompido. No começo, como eu estava falando, eu estudei e divulgava uma visão de uma educação da vista de fora. Por mais que eu estudasse educação tradicional, alguns autores, né, trabalhavam como uma educação não formal. Então, a educação africana do período pré-colonial, antes da chegada dos colonizadores, ali no século XV, é uma educação não formal. Quando chega o europeu, ele chega, né, para oferecer uma educação formal, né? E assim começa alguns autores debatendo. Isso é uma visão totalmente colonial. Durante algum tempo, segui alguns autores, como eu falei, Raymond, né, um próprio guinense, o K, que eles acabam também trabalhando com esses termos. Até que eu conheci o Samba Sané, que é professor aí da UERGS, e ele me apresentou uma nova nomenclatura e eu usei muito na minha tese, que é a educação tradicional africana. E assim que nós devemos considerar. Por quê, Marcelo? Porque é um modelo educacional a partir dos africanos. Eles não seguiam um modelo, assim como o europeu criou o seu modelo, espalhou pelo mundo, é muito baseado nesse modelo prussiano, que era a atual Alemanha, antiga Prússia, essa visão de uma sala, professor lá como dono do saber, passando os conceitos, porque eles tinham um grande objetivo de moldar, né, vários migrantes que chegavam naquela região, de ter o que eles iam pensar, o que eles iam ter de conhecimento importante. Então esse modelo é criado e é replicado, e dá muito certo, porque a educação tem um poder de moldar, de transformar,
né, de fazer as pessoas a terem um pensamento, né, muito parecido do que eu almejo como sociedade. Então, a educação africana, a gente fala que é uma educação, então, tradicional, e não uma educação não formal. Ela era uma educação totalmente diferente. A primeira característica é uma educação oral. Era uma educação sem livros, sem cadernos, da forma oral. O conhecimento, a informação era passada de forma oral, através da prática constante. Isso também explica o poder de memorização que muitos alunos africanos possuem até hoje, essa evolução que eles tiveram. Eu me espantei muito quando cheguei na Guiné-Bissau para ensinar em algumas escolas, né, dando palestras, cursos de formação e aulas em algumas escolas, do poder que os alunos têm de memorizar, algo que eu nunca vi no Brasil. Eles chegam a decorar um texto inteiro, é algo realmente muito impressionante, e os especialistas acabam falando que isso está muito relacionado a esse modelo oral desenvolvido lá. Os conhecimentos em si, né, eles eram passados sempre dos mais velhos para os mais novos. Até hoje, em algumas tabancas, comunidades que existem na Guiné-Bissau, existe uma pessoa, né, que é a mais velha, assim ela é denominada como o réglo. É o cara, né, que é mais velho, mais respeitado. Isso é muito importante para os países africanos. Na Guiné-Bissau, muito importante. Então ele, dono de todo, né, a experiência, de vivência, ele passa para os mais novos. Os mais velhos também daquela tabanca, daquela comunidade, vão ensinando os mais novos a maneira de se defender, né, a comunidade, o sistema produtivo daquela comunidade, então, os afazeres em si, eles contam histórias, eles trabalham a cultura, eles trabalham a música. Resumindo, é uma educação espontânea, conectada e relacionada diretamente à realidade do africano, no caso, do povo da Guiné-Bissau. Claro que cada país tinha suas características, mas o professor Sané Samba ele destaca algumas características em comum que eu vou deixar aqui para você. Primeiro, os modelos são elaborados pelo próprio grupo e utilizará os princípios e as regras construídas. Então, as regras daquela comunidade, daquela tabanca, vão também servir como base para a educação. A educação ela tem um caráter global, né? Não há um isolamento da disciplina, não é dividida em caixinhas. Nós temos ali um conceito, um fenômeno da natureza que ele é estudado em várias áreas do conhecimento. Na escola tradicional africana também não há um lugar específico para poder haver aprendizagem. Isso é uma semelhança. Não há um tempo definido, um horário. Tá? Não há horários, férias, dias específicos. A educação ela acontece o tempo inteiro. A educação também ela é funcional, né? Porque ela estabelece uma relação muito estreita entre as necessidades da sociedade e também as necessidades daquele indivíduo. Então isso é muito importante. E nessa educação, o ensino se dá por meio de uma pedagogia da aprendizagem da experiência. Se aprende na ação, também na participação ativa das crianças nas diferentes atividades em grupos. Enfim, a educação tradicional africana é uma educação muito relacionada à cultura, sim, dos povos da África, com espírito muito colaborativo, com espírito de muita relação com a natureza, de muito respeito aos mais velhos e que valoriza, sim, a sua cultura. Em resumo, a educação tradicional africana, ela segue muito a cultura do povo africano, um povo que se doa, que se colabora, que se ajuda, que está relacionado diretamente às suas práticas com a natureza, seu envolvimento com a natureza e certamente o respeito aos mais velhos. O que cabe salientar é que nesse modelo educacional também nós não temos registros de violência. Isso me ajudou muito na produção da minha tese, que eu falava das rupturas e das permanências, né, do que foi ensinado pelo colonizador. E na Guiné-Bissau nós temos muito forte a prática da agressão física. Então as pessoas acabavam, né, falando que isso era cultural, que isso era do africano. Mas estudando um pouco mais a fundo a educação tradicional africana, a gente conseguiu provar que não, que isso é fruto do colonizador, de uma educação mais tradicional, muito ligado à religião, ao processo jesuítica, né? Então de poder ali pegar todo o processo, a questão dos castigos, uma educação mais disciplinadora. Então isso se relaciona ao colonizador e não à educação tradicional africana, que não tem nenhum registro, nenhum depoimento, nada, né, que fale que existia na forma de ensinar o mais velho ao mais novo a agressão e a cobrança pelo empenho dele
para exercer aquela atividade. E sim, a agressão está relacionada diretamente ao modelo mais tradicional, ligado à religião, ligado ao processo de colonização, para fazer com que os povos, né, que estão sendo dominados obedeçam, e depois isso é sim levado para as escolas e é perpetuado. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha pensado aqui, e não esqueça de se inscrever no canal, colocar aqui qual é o nome, né, do local que você está assistindo esse vídeo, fazer algum comentário, interagir, compartilhar com seus amigos guinenses, para que a gente possa pensar e assim, né, evoluir juntos. Eu e vocês, do mesmo jeito, pensando e juntos de mão dadas, vamos promover aí uma educação mais reflexiva. Um beijo no seu coração e até a próxima sexta-feira aqui no Geografia Irada, falando da Guiné-Bissau.